Salve galera, salve Gui Bressan, salve a Escola de Fotografia, salve Travessa da Imagem, salve todo mundo. Que legal, né, cara? Que ano louco, 2022, um ano bem louco, né, Gui? Demais, tá sendo ainda. E estamos aqui, que alegria, viu, meu irmão? Saudade sua, viu? Como é que você tá? Me conte aí, como é que você tá? Senhoras e senhores, o nosso gloriosíssimo Pod Fotocast, o podcast com mais amor e carinho que você encontra por aí no seu streaming, só que ficamos um pouquinho offline devido às loucuras que Marcos mesmo vinha falando durante o ano de 2022. Mas vamos retomar de maneira mais humana, de maneira calma, de maneira verdadeira, cheia de amor e carinho para você que também gosta de fotografia e para você que também estava com saudade de uma certa profundidade aqui no seu YouTube, aqui no seu Spotify, porque a gente, afinal de contas, não fala de câmera, de obturador e diafragma. Fala também um pouquinho, né, Gui? Mas hoje, episódio especial, especialíssimo, está voltando realmente aí, né? As jornadas da gente vai e volta, e é bacana você seguir o fluxo. O Gui também aí super produzindo coisas incríveis aí esse ano. E a gente voltou agora, eu também passei por várias histórias loucas, né, pessoalmente falando. E é nessa jornada pessoal humanista, que é uma pegada que eu e o Gui, a gente tenta fazer aqui, sempre trazendo essas, né, o que eu chamo de interdisciplinas ali, a questão social, humanas, né, enfim, filosofia... Políticas, artísticas, filosóficas... filosófica, essa maravilha toda. E esse episódio aqui, vamos falar do negócio nosso, brother, a fotografia como ser humano. E teve a maravilhosa ideia essa de Gui Bressan. Falarmos sobre o que hoje, Gui? Hoje nós vamos falar sobre as pessoas que a fotografia nos trouxe, porque afinal de contas, para quem não nos conhece, eu sou o Guilherme Bressan, o que vos fala do outro lado é Marquinhos San, o Marcos Montenegro, fundador da Travessa da Imagem, mais de 20 anos dando aula, lecionando sobre fotografia e arte, e eu sou o Guilherme Bressan, aqui com as minhas sandálias da humildade na metade deste prazo aí, há 10 anos dando aula e lecionando tanto a nível de Lightroom, quanto a nível de arte, quanto a nível de fotografia, e nós estamos aqui justamente reunindo forças para trazer um pouco de uma visão humana, de uma visão de qualidade e de uma visão que pouco se fala na internet nos dias de hoje, que é uma visão da qualidade, gente, não da quantidade. A fotografia se confunde muito com os números, se confunde muito com o valor da câmera, pela quantidade que você está clicando no ensaio que você está fazendo, mas nem sempre é isso. A gente sempre gosta de lembrar aqui, sem que se torne repetitivo, que a gente, felizmente, somos remanescentes, somos elos perdidos desde o tempo da fotografia analógica, e a gente teve a oportunidade de saber como era fotografar pensando em 12, 24 ou 36 poses. E é isso que a gente tenta compartilhar aqui, a gente fala sobre coisas extra fotografia, e quando eu falo que a gente não fala de fotômetro, obturador e diafragma, é porque nem só disso vive a fotografia. E nesse episódio a gente quer falar um pouco sobre as humanidades de tudo que passou até hoje, e queremos, assim, calmamente e tranquilamente, comentar, já tivemos tantos episódios pesados, densos aqui, e a gente quer justamente comentar um pouco sobre as pessoas que a fotografia nos trouxe. Somos praticamente uma união de norte a sul do Brasil, mas o que nos une é o nosso óculos borro chique, né? Bota aqui, peraí. Agora sim, eu tô cult bacaninha também. Para quem não está, cult bacaninha. Então, a nova temporada do podcast, do Pod Fotocast, é a temporada cult bacaninha. Para quem não sabe, estamos nas plataformas de tocadores de podcasts. Então, a Escola de Fotografia você nos acha no Spotify, ou Marcos Montenegro, ou a Escola de Fotografia, para quem quiser ver os nossos rostinhos aveludados também. É isso aí, imagem, né? Total, cara. E o que você falou, né, até completando, saca? E, tipo, a gente fala de fotografia dentro de como linguagem, né? Como linguagem. É legal falar isso. Por quê? Porque linguagem é comunicação. E comunicação envolve pessoas. Não tem como você escapar disso. É burrice você pensar que fotografia é só um fazer técnico e estético, que é algo que a gente bate muito aqui. É um fazer humano, como qualquer linguagem de arte, né, galera? Então, dentro do meu ponto de vista, e que o Gui compartilha isso comigo, tenho certeza, que nós fotógrafos temos que deixar de crer que somos
técnicos, que somos pessoas que aprenderam um cursinho básico. Não, nós somos humanos. Somos, antes de tudo, né? Antes da câmera vem o fator humano, vem o fator psicológico, social, né? O que você tem. Então é importante você entender que quem faz a fotografia é o ser que está dentro de você. Se você é uma pessoa criativa, se você é uma pessoa que consome arte, que consome histórias, que entende sobre isso, a tua fotografia vai refletir tudo isso. Agora, se você é uma pessoa que só busca questões técnicas e estéticas, a sua fotografia vai refletir isso. Então é importante você entender que é importantíssimo você entender que é o ser fotógrafo, é o ser fotógrafo que faz a foto, certo? E você utiliza uma ferramenta. Então, claro que dentro da linguagem fotográfica, né, Gui, tem as questões técnicas que a gente já teve, já falou aqui, inclusive sobre questões de mercado, a gente fala também, sendo que você não pode dissociar isso. Sempre existe a questão do ser, né? E esse episódio é especial por isso, que a gente vai falar dos seres de luz que a fotografia nos trouxe, né, na nossa vida e que os seres que nós nos transformamos também a partir dela, né? Isso, porque... Cara, quando a fotografia traz pessoas, né? Uma jornada, né, Gui? E aquela história, né, clássica, aquela metáfora que utiliza que dos caras que se encontram numa estrada com dois pães, se eles trocam os pães, cada um sai com um pão. Mas quando você chega com duas ideias, você troca as ideias e cada um sai com duas ideias. E a fotografia é isso. Quando você encontra uma pessoa que a fotografia traz, você vai trocar essa ideia, você vai se comunicar e você vai se expandir, né, cara? É bem isso, né, bro? Eu digo até mais, né? Porque, assim, eu digo que a mãe dos meus filhos, quem trouxe foi a fotografia, já que ela era modelo e foi num serviço fotográfico que eu a conheci, ela como modelo, e depois a gente se casou e a gente teve 2 filhos maravilhosos. Enfim, né, cara? A fotografia é isso, né, bicho? Ela vai transformando o fotógrafo. Mas é importante você entender isso. Você entender que a fotografia, ela não é vou fotografar, vou vender minhas fotos e vou voltar para casa com dinheiro, né, cara? Eu acho que a gente está falando dentro desse aspecto também, né, Gui? E o aspecto técnico, então vamos fazer alguns apontamentos aqui, alguns recortes que eu acho importante nessa fala do Marcos. O aspecto técnico e o aspecto do dinheiro. Desde o começo, quando a gente inventa a fotografia, não se valorizou a pessoa do fotógrafo em si, né? Assim, se eu perguntar para você hoje, Marcos, qual foi a foto mais cara de todos os tempos? Qual foi a cifra que alcançou a foto vendida pelo maior preço de todos os tempos? André Guxcli, 3 milhões e 600 mil dólares, cara. Se não for a fotografia tradicionalmente de museus e tal, se você for considerar NFT e criptofotografias e imagens digitais, assim, eu tô falando de 5 a 6 milhões de dólares, tá? 5 a 6 milhões de dólares é a foto mais cara que a gente vendeu até hoje. A décima pintura mais cara da história do mundo foi vendida a 157 milhões de dólares. Isso dá 90 vezes mais. Então, assim, se a 10ª pintura mais cara de todos os tempos foi vendido por 90 vezes mais do que a fotografia mais cara de todos os tempos, quer dizer que a gente tem um problema conceitual de que a sociedade entende que a pintura vale mais que a fotografia e talvez esteja passando muito próximo a isso que o Marcos está falando. Porque quando o Marcos fala para você, meu caro legal, ouvinte, analogia, meu caro telespectador, porque assim, se o Marcos fala assim, não somos sujeitos técnicos, o que o Marcos está falando? Ele está falando que para o fotógrafo vale mais a pena pensar do que saber operar. E aí ele está pensando o quê? O pintor, velho, ele não precisava operar nada. O pintor, ele tinha um pincel e ele tinha uma aquarela na mão dele. E o que ele trazia com ele, além de um conhecimento técnico, além de um equipamento? Ele trazia com ele o conhecimento. Ele sabia fazer. Na pintura, sempre se valorizou a pessoa do ser humano. Na fotografia, nunca se valorizou a pessoa do ser humano. E por isso, hoje, você tem, por exemplo, essa discrepância de preços no que se refere à arte e pintura. A fotografia, ela sempre foi um supedâneo, um degrau, tá? Um instrumento auxiliar, seja da ciência, seja da pintura, seja da geografia, seja da espeleologia, que estudava as cavernas. Então, nunca se teve uma inteireza. A fotografia nunca falou assim, o cara bateu no peito e falou assim,
eu sou fotógrafo, faço as fotos com a minha linguagem, eu domino a estética, eu conheço a interdisciplinaridade dos pensamentos. Então, assim, o fotógrafo sempre foi um coitadinho, minha gente. E isso é o que faz o cara usar a boina hoje. Isso é o que faz o cara se sentir um superstar hoje, porque a sociedade, ela aceita esse ideal do fotógrafo, mas como o quê? Câmera fabricante de status. Esse cara tem uma câmera, esse cara tem uma câmera. E o episódio de hoje é justamente para a gente subverter essa ideia, porque você vai usar dessa câmera como fabricante de status, como um passaporte para o mundo. Quando você está com uma câmera, meu ouvinte, meu telespectador, minha audiência, meu usuário, vocês sabem que o único mercado que chama os usuários de usuários fora o mercado das drogas é a internet. Então, a gente está falando que, e é verdade, triste e verdadeiro, a gente está falando, né, cara? Que a câmera vai substituir, ela não vai ser esse instrumento de fabricação de status para ela ser um passaporte com você poder interagir com todas as pessoas do mundo. Quando você tem uma câmera, meu caro fotógrafo, e você está na rua, não existe a possibilidade de haver neutralidade. Você coloca todo mundo em estado de choque, você coloca todo mundo em estado de pânico. Se alguém já fotografou com uma DSLR, que é uma câmera profissional de lentes intercambiáveis na rua, sabe do que eu estou falando. E esse passaporte para você chegar em qualquer ser humano que te der vontade, você recepcionar com um sorriso, qualquer pessoa que venha ao teu caminho, principalmente no ambiente da rua, ele vai ser também um passaporte para a tua interação. Vai ser um passaporte para você conhecer novas vidas, conhecer novas histórias e se dar ao luxo de parar para prestar atenção no que você está fazendo na rua e no que você está sentindo naquele momento. Fotografia é uma atividade solitária porque você presta atenção nas coisas que você sente. E aí, prestando atenção... Sontag, né? Que o Giga Sontag no seu livro. Susan e ela Sontag fala justamente isso, né? Quando você para olhar, você determina a atenção, você dá atenção àquela coisa, né? E a fotografia tem muito dessa história, né, Gui, que você está falando aí. Total, e ela ensina você a ver sem a câmera. Você não precisa da câmera para ver que nem fotógrafo. Eventualmente você está com a câmera. E aí onde eu queria chegar com essa minha linha de digressão? Que o fotógrafo ele vai mudar a posição dele daqui a um tempo, porque ele vai pensar assim, bom, agora está todo mundo com as mesmas tecnologias que eu, quem sabe eu preciso pensar em como eu faço a foto diferente, porque todo mundo tem o celular pica, agora todo mundo está com o celular, tal, as tecnologias mais ou menos equivalentes, e esse fotógrafo, ele vai ver que o desapego técnico vai acontecer na marra. Isso. Ele vai falar assim, cara, como que eu vou saber fotografar? E esse cara vai ser feliz, porque ele sabe que ele tem um passaporte para interagir, para criar novos mundos, para conhecer novos ambientes, para chegar em novas pessoas, que quando você não está com a câmera, você não se permite. Você não se permite. A câmera, ela te faz fazer coisas que você não se permite sem a câmera, eventualmente. E aí, a partir deste ideal de passaporte e a partir desse ideal de submissão do fotógrafo à câmera, nós começamos o episódio de hoje, então, falando sobre as pessoas que a fotografia trouxe, porque eu, graças ao meu bom Deus, Marquinhos San, eu sempre fui um fotógrafo que teve um passaporte direto com as pessoas felizes, com as pessoas sorridentes, assim, eu sempre tive muita felicidade de ter boas interações na rua, de conhecer gente, de ir para casa tomar café dessas pessoas, sabe? Graças à minha câmera e graças a esse meu estado de espírito aberto a novas interações. Cara, o que tu falou foi muito interessante quando tu falou essa questão do mobile, né, do celular, que a galera hoje tá todo mundo equivalente dentro desses aspectos mais técnicos, né? E isso é muito bacana também, porque isso, de certa forma, é até uma grande liberdade, saca, Gui? Dentro da minha percepção, e é uma coisa que eu converso muito, dialogo muito, né, dentro das minhas aulas, é que o pessoal utilizava muito o aparato técnico como muleta, né? E isso a gente pode até pegar a câmera fotográfica, esse signo, né, que o Giga Purse, esse signo que é a câmera fotográfica, esse aparato tecnológico, como um arquétipo, porque se a gente vinha aí desde ali de Fox Talbot, né, com seu lápis da natureza, a fotografia meio que desse princípio que tu falou da pintura e da fotografia, né? A fotografia meio que surgiu, entre aspas, para quem está só nos escutando, surgiu com esse poder da reprodução, né? Fox Talbot falava, né? O lápis da natureza, onde a natureza se plasma por ela mesma. E aí veio esse estigma
de que a fotografia era técnica, era um ato técnico, né? Então, meio que um arquétipo no surgimento da nossa linguagem, mas que não tem nada a ver. Porque a partir do momento que você levanta o tripé, já deixa de ser técnico e passa a ser humano, porque você escolheu, você fez um recorte da sua realidade. E aí, sendo que esse arquétipo, esse estigma que a fotografia veio de questões tecnológicas e tal, faz muita gente acreditar que realmente a câmera e a lente é tão engraçado, né? E eu tenho uma lente, aquela branca, a 70-200, que quando eu boto na câmera que eu saio para trabalhar, a galera fala: nossa, você é muito bom, né? Essa lente branca. Com esse lentão aí também, né? Nossa, você é um fotógrafo foda, cara, não vê nenhuma foto, vê só a lente branca. E aí, muita gente, inconscientemente, é um inconsciente coletivo, a gente sabe disso, né? Então, esse inconsciente coletivo faz as pessoas utilizarem o aparato técnico, que é uma ferramenta, como um martelo, né, mano? Um martelo todo, como se fosse o grande diferencial, porque vem esse estigma, mas não é. Aí o que aconteceu com o mobile? Todo mundo, os celulares estão tudo pica mesmo, como, né, você falou, os caras estão fora, estão melhorando cada vez mais, é um caminho sem volta. E esse lance do aparato técnico tá saindo, tá acabando, porque tá todo mundo com câmera no bolso e com a inteligência artificial que regula as luzes, mano. Nivelando. Hoje tu pega aquele FaceTune lá, mano, tu muda a iluminação do rosto, velho. Tipo, tu bota uma sombra difusa, mais dura, tudo por inteligência artificial. Aí o que acontece? Tudo que era mais importante tá vindo-se à luz, que era escondido, né? Que é tudo que a gente fala aqui, tudo que o ser que era escondido através do aparato técnico, estava sempre à sombra, né? O aparato técnico está sumindo e ele está se fazendo à luz, está vindo para a luz, que é justamente o humano da fotografia, que é justamente a narrativa, que é justamente a forma de contar a história, que é justamente o recorte que você faz da sua realidade em imagem para contar a tua história, o teu ser. E as pessoas, esse passaporte que tu fala, né, cara, que queira ou não queira, quando tu sai para fotografar, tu sai numa vontade de, mesmo, vou capturar alguma coisa, vou contar uma história, vou estar lá. E o equipamento sai da jogada, né? Porque a gente está falando de humano aqui, das pessoas que a fotografia nos trouxe, mas é muito importante que você se encontre, que o seu ser, né, real, o seu eu, se faça presente na sua fotografia, que você deixe de buscar as cópias, porque normalmente, né, aquele fotógrafo muito técnico, muito cheio de aparato, ele faz cópias, né, mano? Ah, essa foto tá foda, tá com luz foda, vou replicar a foto. E deixa de contar a sua história. Então é muito legal quando você deixa esse lance de luz técnica, não sei o que, começa a se autoconhecer, começa a ter noção, ideia real de que você é um ser que fotografa e você não é um fotógrafo. Você é um ser que fotografa, e a partir daí você vai ter acesso a outros seres também que a fotografia vai te trazer, saca? Então eu tô achando fantástico. A gente veio do analógico, a gente fotografou com isso, a gente sentiu, a gente viu na pele esse lance da limitação e da importância da qualidade, que a gente começou no episódio aqui falando de qualidade, né, Gui? Mais do que quantidade, e aí veio essa produção digital, essa produção insana, essas 3.000 fotos, 10.000 fotos num casamento, e perdeu-se a qualidade porque a galera queria só encontrar ali a estética e a técnica e a foto ali parecida com aquela que ganhou o prêmio Wedding. Sendo que hoje tá caindo, brother, e a galera tá sendo cada vez mais humana. As pessoas sabem que essas estética por estética nem vende mais, viu, Gui? Ainda mais no marketing de conteúdo. A galera quer real life, mano. A galera quer o seu eu. A galera quer o seu coração, né, brother? A galera quer o seu calor. E quem tá se destacando? Quem é que tá saindo desse mar vermelho de imagens infinitas, né, web? É justamente as pessoas que contam histórias com coração, com amor, que fala do ser humano. Nem até as marcas colocam um avatar, né, Gui? Magalu, tem a menina lá. Né? Até as marcas colocam um ser humano, porque as pessoas não querem saber mais só de glamour, dessas coisas e tal, velho. Então, é muito importante que você entenda isso, que a fotografia é uma linguagem humana, é ciência social, né, cara? Isso... Já que o Marcos fala de ciência social, para quem não conhece, então eu venho do direito, e tanto eu quanto o Marcos somos mestres em fotografia contemporânea, e eu ainda estudo ciência social hoje em dia, gente. Em breve serei um sociólogo justamente para parar de quebrar e de bater a cabeça para tentar entender o que está acontecendo nessa loucurada desse mundo do século XXI, né, Marquinhos? Eu queria pontuar algumas coisinhas dentro do que você trouxe que eu achei mais do que interessante, e principalmente porque hoje é um programa especial e vamos estar falando coisas humanas, humanizadas aqui para quem nos ouve. A questão da cópia.
Cópia, gente. Quando eu replico, é normal eu estar começando uma carreira e não saber muito bem o que eu quero, não saber muito bem o que eu gosto. É normal. A questão é, copiar é diferente de se apropriar. Quando você se apropria, você está pegando alguma coisa, como se fosse como se você achasse uma receita da web, uma receita da internet, e você está colocando da sua maneira para fazer aquela refeição que você vai fazer na sua janta. É como se Então, fosse uma releitura, né, Gui? uma releitura, principalmente, é aí que eu falo, aporte, acrescente, adicione 1% do que é teu. Como dizia Chico Xavier, melhore 1% ao dia, mas melhore, não deixe de melhorar. Acrescente Exato. 1% do que é seu, mas não deixe de acrescentar. Como um DJ, gente. Quando o DJ começa a tocar, ele não vai ter aporte e gabarito para saber compor e fazer músicas autorais e criar suas próprias batidas. É lógico que ele vai precisar o quê? Tocar as músicas dos outros para conseguir chegar na linha do que gosta. Então é impossível eu chegar para um DJ e falar para o cara, crie, produza, porque uma coisa para o DJ é mixar, outra coisa para o DJ é produzir. Porque o DJ já precisa ter um tipo de casca, um tipo de escola. Então não é de uma hora para outra que ele vai estar capacitado para produzir e deixar de reproduzir. Então isso é uma coisa que vem com o tempo. Ah, mas eu não sei o que eu quero. Se você não sabe o que você quer, você tem que fazer uma coisa que eu sempre falo para os alunos aqui, que se chama pesquisa interna e não pesquisa externa. Porque a gente sai para o mercado de trabalho muito pensando no quem são as nossas concorrências, quem são os nossos clientes potenciais. Então, se eu não parar para pensar em quem eu sou, e aí pode entrar num papo coaching clichê, mas é a própria e a mais doída verdade, se eu não souber aonde eu quero ir ou quem eu sou, qualquer correria vai virar cansaço. Qualquer correria vai virar cansaço. Se eu não tiver uma plena leitura, uma plena materialidade de quem eu sou, quais são os meios, quais são os nichos da fotografia que realmente me comovem, que realmente fazem parte do que eu sou e penso com a minha personalidade, eu não vou me destacar e eu não vou conseguir me sentir à vontade. Só vai vir crises, porque as crises são as crises quando eu copio o que eu gosto. E quando eu estou no começo, eu gosto de muita coisa. Esse que é o grande problema. Por outro lado, queria apontar também o que me diz Marcos com relação à ideia de muleta. Muleta eu acho uma baita ideia para a gente falar de fotografia, porque o fotógrafo sempre se escorou, ele sempre usou para mancar essa muleta e esse artifício que se chama câmera fotográfica ou a lente 70-200. Eu até postei um meme esses dias que o cara tá se arrumando assim, você viu que ele fala assim, pô, fotógrafo de balada, sexta-noite, lente 70-200, flashzinho, LEDzinho, câmera full frame. Por que ninguém me paga mais que 250 pila? Entende? Então, assim, porque... Entende? É isso, entende? Ele tá frustrado porque ele tem a 70-200 e a 70-200 é um glamour. E para o fotógrafo ser um fotógrafo de balada realmente consolidado, ele tem que ter uma 70-200 e não se fala mais nisso. Né? Uma full frame, 70-200 e a barra de LED. LEDzinho, tal, ali e tal. Então, assim, a muleta é um recurso bastante interessante para a gente falar de fotografia, gente. Porque ela serve justamente para explicar a ideia que eu falei no começo do programa de hoje, no sentido de que a fotografia ela nasce para ser um auxílio para o pintor, um auxílio para o cientista, um auxílio para o geógrafo, um auxílio para o médico. Por quê? Porque a fotografia ela tinha essa capacidade de ser real demais. Se ela era real demais, ela por si só era um instrumento de trabalho, um instrumento de reprodução. Então, isso desenvolve essa noção de que a fotografia sempre tem que estar apoiada em certos tipos de recursos, como, por exemplo, a pintura. Por que o pintor usava a fotografia para pintar por cima? Porque era muito real, caso ele só tivesse a foto. Então ele falava, bom, é igual à realidade, não faz sentido eu deixar só essa foto, eu preciso pintar por cima. Delacroix pintava por cima, Matisse pintava por cima, Caravaggio, por exemplo, pintava por cima de câmera escura, porque na época não tinha fotografia. Então são diversos os fotógrafos que, buscando esse ideal de arte, ou então esse pensamento da época, que era antigamente, que a arte era igual à realidade, quanto mais real fosse, mais interessante seria de você admirar aquilo como arte. Então a fotografia cria esse conceito de muleta
tanto para o pintor que pintava por cima, quanto para o cientista que ainda tinha que descobrir e fazer uma certa investigação a partir dessa imagem, quanto para o geógrafo, quanto para o médico que conseguiria ver aquele elemento fotografado real demais pela primeira vez paradinho esperando ele. Então, daqui vem a palavra muleta, e da palavra muleta, então, como instrumento de auxílio para outras profissões, e por isso que eu faço Photoshop hoje até acabar com os poros da minha modelo, tá, gente? É por isso, porque o pintor pintava por cima, e o Photoshop hoje acaba sendo a representação, e aí a gente falou, Marcos, num episódio lá atrás, de Boris Kosoy, por exemplo, né, que a fotografia é o fim da representação. Então, até hoje, eu exagero, eu meto a mão no Photoshop da minha modelo, porque eu não fico feliz com a reprodução. Eu quero representar. Eu quero deixar ela feliz, eu quero deixar ela realmente perfeita, sendo que às vezes não precisa tudo isso, e vem aquela frase irritante chamada menos é mais. E por fim, o terceiro apontamento dentro das coisas do Marcos, que eu gostaria de falar, é a palavra maravilhosa para os ouvintes que não sabem o que é um arquétipo. Um arquétipo, então, é uma palavra, digamos, de conceito psicanalítico, de conceito quase junguiano, no sentido de você falar que o arquétipo é o padrão exemplar, é da onde saem as outras ideias que guiam o nosso pensamento dentro daquilo que Marquinhos também acertadamente chama de inconsciente coletivo. É um lance que vem, você nem sabe que vem, nem sabe que tem, né, brother? Ele só pula no teu pensamento, no teu recurso. É político, tudo sem vergonha. É maconheiro, tudo drogado. Entende? Essas coisas, tipo... nordestino, é tudo preguiçoso. Entende? Assim, essas coisas. O sulista, tudo fascista. Entende? Então, assim, é esse tipo de coisa que salta aos olhos, que vem à mão com muita facilidade, que a gente entende como arquétipo. Então, o arquétipo é este padrão, é da onde derivam as outras ideias que guiam o nosso inconsciente coletivo, e aí então o arquétipo da fotografia está extremamente ligado a este ideal de muleta. E quando a gente simplesmente não se pergunta mais por que a gente reproduz certo tipo de padrão, certo tipo de arquétipo, nós estamos realmente reproduzindo e não estamos mais produzindo nada. E quando a gente reproduz, a gente fica com a sociedade estagnada, e qualquer tipo de avanço sensível, de avanço da arte, ele se torna uma coisa inviável. A gente não tem, a gente só vai ficar reproduzindo. E isso me lembra, Marcos, para fechar meu raciocínio aqui, é uma frase de um cara que tem, falando em Susan Sontag, ele tem no final do livro da Susan Sontag, que é o cara chamado Wallace Stevens. Já ouviu falar nesse cara? Ele trazia uma frase de que a maioria dos reprodutores dos reprodutores modernos da vida, ele, incluindo a câmera, então ele chamava a câmera de um reprodutor moderno da vida, na verdade, eles repudiam a vida e eles não reproduzem, entende? Porque ele fala assim, que a gente, a partir dos padrões e a partir dos arquétipos e a partir dos estereótipos que a gente carrega, a gente engole o mal e engasga com o bem, entende? Porque o mal está desde sempre no ideal de estruturação de sociedade, no ideal de exploração, no ideal de escravatura e tal, entende? Então, assim, a nossa história está cheia de mal. E a partir do momento que a gente só reproduz os padrões modernos da vida, a gente se engasga com o bem, porque a grande maioria das coisas que aconteceram com o mundo até hoje foram coisas más, né? Pode crer. Aí, é isso aí, viu, velho? Conceito foda mesmo, esse lance do... Foda. Né? De reprodução, o cara... Wallace Stevens. Porra, cara, primeiro que, assim, né, a gente citou aqui, viu, galera? Legal se vocês não conhecem esses nomes, principalmente a Susan Sontag, né? Vale lembrar que a Susan Sontag, ela foi considerada na década de 80 a mulher mais inteligente do mundo, né? Isso. E escritora e filósofa, né? E que teve uma relação homoafetiva com a Annie Leibovitz, né? Que é até hoje considerada... Foram casadas as duas, né? Isso. E a Annie Leibovitz, ela estava naquela época... Quem não conhece a Annie é importante, né? Ela fez a foto ali da Yoko, né? Da Yoko e do John, do John, ela acompanhou a primeira turnê do Rolling Stones, e ela é hoje a maior fotógrafa viva, assim, retratista. E ela foi, por 40 anos, a fotógrafa da capa da revista Rolling Stone. Isso. Então, enfim, saiba que uma mulher considerada uma das mais inteligentes do mundo, filósofa, casada com uma grande, imensa fotógrafa, escreveu um livro que se chama Sobre a Fotografia.
E é um livro, assim, tipo, obrigatório, realmente. Porque Uhum. entenda, olha essa realidade que eu te contei aqui, né? Uma puta filósofa, mulher genial, casada com uma grande fotógrafa, teve um relacionamento com fotografia de uma forma visceral, né? E escreveu esse livro maravilhoso. Então, vão acessar, galera, porque são esses conhecimentos, não é aquele manual prático da fotografia digital, aquele livro de 500 páginas que tem de capa dura, não vai ser esse que vai transformar o E teu nem tem eu. mais isso aí, viu? Só para avisar, isso aí não existe mais, isso aí é do nosso tempo. Manual prático da fotografia É. digital, aqueles lances, não são esses, normalmente são os livros menorzinhos, né, aqueles livros pequenininhos assim, saca, meu pocket, que vão transformar. E é justamente isso que a gente fala aqui, são coisas que, cara, vai ser raro tu escutar isso, né, nesse mundo de fotógrafos de casamento que dão aula de fotografia. Vai ser raro tu escutar isso. Tu vai escutar o cara falando, eu fiz 280 casamentos esse ano. Mas, meu, Isso. fazer 280 Lotei a casamentos, agenda. saca? Encher a agenda, saca? Fotografo com a 85.2 e a 50.2. Cara, não é isso. Não é você desfocar o fundo, saber desfocar o fundo, mas sim o porquê desfocar o fundo. E você desfoca o fundo porque talvez a mensagem que esteja no background não seja coerente ao teu retratado. Então é isso que importa, a questão relativa ao ser. E quando você entende isso, né, que você deixa esses aparatos que a gente chamou aqui de muleta, porque eles são puras ferramentas que fazem acontecer. Né? Por exemplo, o Willem Flusser, ele disse que a câmera fotográfica é um brinquedo que traduz pensamento conceitual em fotografia. Entenda, né? Pô, quando o cara fala isso, é porque realmente o que a câmera faz é justamente colocar um pensamento conceitual de alguém que viveu, que teve experiências, representado em uma imagem. É isso que a câmera faz, apenas isso. Não é a câmera que faz o poder, aquela fotografia, o que a gente, né, entrando aqui no Barthes, ele chama de Punctum, né, que seria a aura da fotografia. O Punctum de Roland Barthes, no seu livro A Câmera Clara, não é a câmera que traz, é sim o seu ser. E quando você entende isso, você começa a se relacionar com o seu fotografado, certo? De uma outra maneira, e não como um cara técnico, um operador, né? O que o Flusser chama de fotógrafo funcionário. Você deixa de ser um fotógrafo funcionário, um cara que está aquém da câmera, que está abaixo do aparato técnico, e você passa a ser o fotógrafo, né? Então vamos aproveitar para fazer um merchanzinho aqui, ó. Você aí quer livros que mudem a sua vida na fotografia? Estamos falando aqui de pessoas únicas, de artistas, de personalidades que você nunca mais vai ouvir falar. Conheça então Roland Barthes, Barthes, Susan Sontag, Willem Flusser, morreu no Brasil, um grande pensador, as imagens técnicas, Walter Benjamin, e, finalmente, Boris Kossoy. Se você não sabe escrever, está escrito aqui embaixo para você, a gente vai escrever para você. Roland Barthes, Willem Flusser, Susan Sontag, Walter Benjamin e Boris Kossoy. Você não vai ter mais dificuldades para interpretar nenhum tipo de imagem para o resto da sua vida. Vou criar um bannerzinho e vou botar para rolar aqui embaixo. Vou escrever, Gui. Vai, manda brasa aí. Boris. Esses caras, que como o Marcos fala, e até porque se você está parando para perder tempo e comprar livro de técnica fotográfica em sebo, porque isso já não existe mais, talvez não seja um bom caminho. E a gente tem que pensar que o pensar fotografia, justamente o desconstruir, é muito mais interessante do que você ficar tentando. O Willem Flusser é com L ou é com 2 L, hein? É um L, Willem, com V. Então, isso. Show, tá aqui. Willem, que era judeu, que foge na guerra e vem para o Brasil, inclusive. Muita gente na época da Segunda Guerra acaba vindo para o Brasil, para a Argentina, inclusive os próprios nazistas posteriormente. Tá aqui, ó, Roland Barthes, Susan Sontag, Walter Benjamin, isso aí. Willem Flusser, Boris Kossoy, é isso aí. Esses caras, gente, apesar de serem todos, fora o Boris Kossoy, né, apesar de serem todos do hemisfério norte, realmente terem uma noção bastante própria do que é a fotografia e poderem desfrutar disso, né, algo que o hemisfério sul talvez não possa, são caras que realmente vêm mudar o nosso raciocínio. E vamos falar então, Marquinhos, um pouco sobre as pessoas, porque eu separei 3 pessoas aqui que foram realmente importantes na minha caminhada, e 2 delas já não estão mais entre nós. Olha. E talvez uma delas ainda esteja, mas eu nunca mais tive contato. Vai, manda, começa então. O que você trouxe pra gente? Bom, eu ia mostrar foto, mas não vou mostrar foto. Eu trouxe o senhor
Zaus, que é o senhor que desenha. Tá cantando galo aí, ó. É o senhor Ah, que projetou essa câmera aqui para mim. Foi um senhor ah, que eu conheci em Paraty, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Paraty, no Rio de Janeiro, talvez seja a sede de um dos maiores festivais de fotografia que a gente tem no país hoje. Eu sempre costumava ir para lá com os alunos. E Paraty em Foco? mesmo Paraty em Foco, mesmo antes de eu ser professor e mesmo antes de eu realmente amar a fotografia da maneira como me convém hoje, eu fui para Paraty uma vez e aí eu estava sentado fumando um cigarro e chegou um senhor assim e falou assim: rapaz, o senhor tem cara de ser fotógrafo. Eu falei: olha, não sei se encaro isso como um elogio, mas muito obrigado, né? E aí ele Ah, assim começou a trocar ideia. Ele falou: bom, eu faço esse tipo de serviço, ó. Eu recupero lambi-lambis, eu recupero violinos, eu reconstruo pianos, eu reconstruo qualquer tipo de instrumento musical que tiver virado em sucata, digamos. Ele era um ah. luthier, Marcos. Ele era um Ora, luthier, e o luthier, então, é um cara que pressupõe justamente muito estudo, muito conhecimento, mas o Sr. Zaus, ele não tinha o ensino médio completo, olha entende? só. E ele realmente era uma pessoa realmente acima da. E assim, o Ah, Sr. Zaus era uma pessoa muito iluminada, era uma pessoa que não tinha o ensino médio completo e era uma pessoa que tinha capacidade de construir uma lambi-lambi, que, para quem não sabe, isso aqui é uma máquina do século XIX, é uma câmera que pesava de 30 a 40 quilos e as pessoas tinham que sair com elas nas grandes placas, né, nas grandes isso. chapas que faziam, às vezes, de filme fotográfico. E ele era uma celebridade no bairro, assim, sabe? E eu tive a felicidade de estar dentro da casa dele, estar com a família dele, esperando a confecção da lambi-lambi. Isso aqui ele fazia de mogno, cara. É uma Olha madeira só. super rara e assim, é uma madeira que já nem pode explorar mais. Ele trabalhava com pedaços de mogno que ele tinha realmente guardados no estoque dele. E eu fiz Ah, um projeto fotográfico na casa dele e daqui uns anos eu vou tentar botar isso em prática, falar com alguém lá da cultura de Minas Gerais ou da cultura de BH, para realmente tentar fazer uma exposição em homenagem a esse cara, porque ele era realmente um poeta da vida, sabe? Ele era uma pessoa que tinha essa questão da sabedoria prática, esse conhecimento empírico, mostrando para a gente que nem sempre esse ensino universitário, essa educação formal, nos constrói como artistas, né? que bacana, velho. E qual foi assim que tu acha a missão dele, dessa pessoa, dentro da tua jornada na fotografia? Qual foi a missão Cara, dele? a missão dele foi me ensinar que para você ser um retratista, você tem que ser um especialista em pequenos encontros. Ele E falava assim, gente, né? E gente, né? ingente, e ele falava assim, ó, não, 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 isso aqui não é bom, não. O que que quer? Ele falava assim, o que que quer dizer esse braço aqui apoiado, esses dedos tensos? Ele me perguntava. O que quer Ah, dizer esse ombro torto para dentro? Ele me perguntava. Ele me incitou a fazer leituras um pouco mais humanas dentro da minha própria produção de retratos. Então, olha o só. Sr. Zaus, ele era um cara que, tipo, por ele saber fazer uma câmera, logicamente ele fotografava, e ele fazia pinhole, ele fazia aquelas câmeras de disparo subventral, aquelas que pareciam uma Yashica 12, ele pegava Ah, e fazia reforma disso. Então ele era um fotógrafo completo, mas era também uma pessoa que dominava essa questão é, química, física, né? Porque quando você era um fotógrafo analógico, você, além de ser fotógrafo, você tinha que ser um cara com conhecimentos em química, né? Você não uhum. tinha como. O cara fazia revelação ali niquelizada, ele fazia chapa de cobre, ele fazia praticamente um daguerreótipo em 2000, sei lá, 19, 2018, sabe? Muito Então ele é um cara, conhecimento, né? cara, muito conhecimento. E esse é um conhecimento ancestral, Marcos, que eu sempre comento com os alunos também, que é uma coisa que vai se perdendo conforme o tempo. As nossas avós todas sabiam a lua para plantar batata, a lua para cortar cabelo, a lua para pintar cabelo, a lua para fazer qualquer tipo de procedimento, entende? Sabiam a É, estação para colher morangos mais robustos, entende? Então esse é um conhecimento ancestral que a internet não tem. e vai se perdendo, né, cara? E isso é uma coisa que me preocupa, porque nós, como brasileiros, a gente é meramente da terra. Nós somos pessoas com contato natural, com o Aham. contato da terra, e toda essa moda hoje de comprar Land Rover e de viajar para Miami, isso não é uma coisa que nos pertence, sabe? Nós estamos importando de uma cultura alheia alguns hábitos e tomando isso como nosso.
Aham. E sendo que o nosso realmente é isso, é saber você reformar uma coisa desde o zero, é você se plantar uma coisa, é você fazer um procedimento com saúde, entende? Então, são coisas que o Google não consegue manter, infelizmente. Se você tem uma vovó, se você tem um vovô, se você tem qualquer pessoa com mais de 60, 70 anos de idade, pare e sente para ouvir esta pessoa. Isso vai ser sempre uma aula, tá? Uma aula maior do que necessariamente um curso online de arrumação de cozinha ou um curso online de como é que é a criação de conteúdo e manutenção de stories que você possa comprar hoje, gente. Então, a dica do Tata na manhã de hoje, então, no dia 9 de setembro, então, 9. um dia depois dos 70 anos de reinado de Elizabeth II. A dica do Tata que eu tenho para vocês na manhã de hoje é: se vocês tiverem a oportunidade de conversar com alguém com mais de 60 anos, pare, sente essa bunda e preste atenção. Porque as pessoas valem mais do que informação. E afinal de contas, pessoas são o que fazem a informação. E sempre que a gente fala que, e aí o Marcos falou lá no começo, comunicação envolve pessoas. A partir do momento que você fala, tá, mas é rede social, não é pessoa. Cara, mas você vai poder desconectar desses comportamentos offline? Quem é que move as redes sociais? Se você critica o algoritmo hoje, o algoritmo é especificamente e especialmente um reflexo da sociedade. Então, critique a sua postura, critique a sua sociedade, mas não critique o algoritmo. O algoritmo só entrega essas coisas burra, só entrega guria pelada dançando e tal. Cara, para onde que foram os machismos das propagandas de cerveja dos anos 90 e dos anos 2000? Vocês acham que isso deixou de existir ou isso foi transferido para o algoritmo, para a internet, só que de uma maneira mais leve? Se tá te entregando mulher seminua dançando, é porque tu tá olhando, viu, camarada? E porque o algoritmo sabe disso, né? Mas, cara, é justamente isso, viu, Gui? Como o que tu falou desse brother aí, como é o nome dele? Como é, Gui? Senhor Zaus, glorioso Senhor Zaus. Para quem né? quer conhecer, né, é Zaus Luthier. Ele era um fenômeno, esse senhor, cara. Ele era mineiro. Pois olha, cara, que sensacional, porque assim como eu, né, a gente que dá aula, a gente sabe, eu tenho um curso especificamente só de direção de pessoa e direção do corpo. E a última coisa que eu falo é de fotografia no curso desse, né? Quem sabe faz ao vivo. Aí, ó. Opa, tô de volta. E aí ele fala, né, cara, do porquê, senhor, é legal, porque o lance do porquê, né, brother? Você pergunta por quê, você que tá escutando a gente, tá ouvindo, você pergunta por quê, porque olha só o que o Zeus falou, por que esse ombro encolhido, por que esses dedos tensos? Entenda, você que está escutando, você está vendo a gente, quando você vai, ainda mais um retrato, né, porque o corpo fala, que eu digo o grande clássico da programação neurolinguística, o corpo fala, da década de 80, né, o livro. Cara, você está pensando em fazer um puta retrato, aprendendo sobre flash, aí, só, esses aí, tudo neurolinguística. Exatamente isso, a linguagem secreta do corpo, né? Todos os grandes aí. Galera, não é o flash que vai contar tanto quanto o corpo, cara. Aí tu tá lá querendo fazer um grande retrato, estudando só técnicas fotográficas e técnicas de iluminação. E tu não entende sobre o corpo, o que significa a mão, o que significa os dedos, o que significa... Você não sabe nem o que é o visagismo, que é o estudo das feições, do rosto. Então, aí vem esse senhor que tem um ensino médio e sabe a importância de um ombro para dentro e um ombro para fora. E além disso, ele sabia reformar um violino. O que é isso, gente? O cara saber reformar um violino. Né, e construir uma câmara de placas ali, que tá atrás ali. Imagina, sendo que o cara sabe do humano, do poder de um corpo, né? E construir um instrumento que é sinistro, né, brother? E uma câmara dessa aí também, tá certo? Então, olha o poder do conhecimento desse cara. Você vê, olha aí que lindo, cara. Lindo isso aí. Sensacional, né? Não, espetáculo. Aí você veja isso aí, saca, galera? Você vê o conhecimento de um ser desse que faz um aparato maravilhoso desse e entende de corpo. E aí você fica só nessa de realmente buscar técnica e estética. Será? Tá entendendo? Será que dentro da fotografia eu tenho tudo que eu preciso para ser um grande fotógrafo? Será? Será que é só isso mesmo? Será que não tem algo ao redor desse país que é a fotografia? Pô, tem um universo, mano, inteiro, tem um mundo. A fotografia técnica e estética é um país, dentro do meu conceito, sacou? E tem um universo. Então, é importante você entender isso, que é tudo ser humano, brother.
E dentro dos seres humanos que muda tudo, né, Gui? Tu fala dos Strauss, que foi um dos primeiros, eu vou falar também da primeira pessoa que mudou muito, né? Porque todo mundo que acompanha a gente aqui, que me acompanha, sabe que o surf é tão importante para mim quanto a fotografia. O surf me trouxe a fotografia. E a partir da fotografia me trouxe outras coisas. Mas dentro da jornada do surf e da fotografia, tem uma pessoa que me fez falar assim, brother, era o cara que trabalhava na faculdade. Quando eu comecei na faculdade, era tudo analógico, nem tinha o digital, né? Eu entrei na faculdade nos anos 2000 e não tinha acesso ainda no digital, né? Então, na faculdade, as cadeiras era tudo do filme. E esse cara era o laboratorista. Era o cara que ficava no laboratório, cuidando das câmeras. Era o Regivaldo, a gente chamava ele de Regis. E ele foi o meu primeiro mentor, ele foi o meu tutor, porque ele já era fotógrafo, ele já fazia, né? Ele estava na faculdade há muito tempo. Ele não era o professor, Gui, mas ele sabia mais do que todos os professores, brother. Sabedoria porque empírica. Naquela época, os professores de fotografia, nenhum era fotógrafo. Nenhum. Era um psicólogo com especialização em novas tecnologias. E esse imagem. Era um professor de fotografia. E, né, era um lance desse. O maluco nunca tinha saído para fotografar. E esse outro cara, que era laboratorista, ele já era fotógrafo de profissão. Ele já fazia os freela dele. E era um puta fotógrafo. E esse cara, ele que falou assim, Marquinho, eu lá fotografando, eu era surfistão naquela época, né? Vivia no surf, na faculdade e tal. E eu comecei a fotografar como todo mundo, retratos, fotografia preta e branca. E esse cara falou, meu irmão, tu tá fazendo o quê, brother? Vai fotografar surf, mano. Que é o que tu tá lá dentro. Então, ele foi o primeiro cara que fez assim, ó. Plou! Eu falei, caralho, velho. E o surf foi o que me deu toda a primeira jornada. Surf, windsurf, kitesurf ali no Ceará. Então, brother, esse cara também foi o cara que eu chegava e falava, irmão, o meu primeiro trampo eu não sabia quanto cobrar. Eu falei, Regivaldo, quanto? O primeiro trampo grande, que foi um trampo de moda, que eu dividi com um grande fotógrafo que era meu ídolo, eu falei, caralho, vou fotografar com um cara, brother. O Regivaldo, ele foi como meu assistente. O cara já fotografava há 10 anos, eu tava começando, e o cara foi como meu assistente, mano, só pra me dar a força, velho. Só pra falar assim, meu irmão, eu tô aqui. Olha o que esse cara fez. Esse cara pegou um moleque e falou, meu irmão, vai por esse caminho, sem querer absolutamente nada em troca. Nada, eu não era ninguém, brother, eu era um estudante, o cara já fotografava, o cara sabia pra caralho, e ele me adotou aqui, velho, e falou, brother, vem, velho. E o cara foi sendo, cara, quando ele foi ser meu assistente no meu primeiro trampo de moda, eu falei, caralho, brother, o cara vai vir meu assistente, velho, o cara que era meu tutor. Rolou, sabe? Isso, né? Não, muito louco, mano, muito louco. E ele que falou, velho, junta o que tu ama, que é a fotografia, que tu tá se apaixonando aí, com algo que tu já ama e tu já entende que é surf. Foi ele que falou isso, brother. Sacou? E daí, claro que depois vem muitas pessoas, né, grandes professores que a gente teve, né, Gui? Lá no nosso mestrado que a gente fez, no mesmo lugar, professores sensacionais, pessoas importantíssimas que passaram. Mas o primeiro grande que realmente fez toda a diferença na minha jornada, que me introduziu, que me mostrou o caminho, que me deu os primeiros conselhos, que me falou conselhos de tudo, brother, do que fotografar, quanto cobrar, saca? O cara que me apoiou, brother, o cara que me ajudou na escolha da primeira câmera, na primeira lente, nas minhas estratégias. Por isso que eu também sempre falo, né, Gui, que, cara, procure um tutor. Tem alguém, brother. Um tutor é aquele que, brother, é aquele que só vai falar para você se for provocado. É que nem o Supremo Tribunal Federal, né? Ele tem que ser provocado. Tá entendendo? O tutor, ele não chega, não é aquele cara que fala, tu tá de bobeira, e fala assim, meu, tua foto vai estar horrorosa, né? Não, esse cara é um crítico, esse cara é um Zé Bedeu. O tutor, quando você provoca, ele fala, ó, você tá me perguntando, então é isso. Então encontra o seu tutor, só que encontra essa pessoa, brother. Não fique só nesses cursos online, não, viu, galera? Isso. Você tem que ser um ser humano com experiências práticas e que tenha realmente o dom no coração de ensinar e queira o seu real bem, o real bem. Ele não quer o seu dinheiro. Não, mas tá justo. Se você pagar uma mentoria, pagar alguém, é justo o trabalho do cara, beleza. Mas você vai sentir o tutor. Procura um tutor. E eu queria falar a primeira pessoa que esse foi meu grande tutor, né? Que a fotografia me trouxe e que mudou tudo, né, mano? E que seja tutor, né, Marquinho? Não vendedor. Isso, justamente. Que seja realmente um mestre, porra. Isso. Um cara que você confia, que você vai ver que o cara tá ali falando para evoluir. Críticas construtivas. Ele tá apontando os pontos de melhoria e não os teus defeitos. Isso. São pontos de melhoria, saca? Então, e você precisa, cara, eu tive um, o Gui com certeza teve o dele também, e você vai seguindo isso, brother. É muito importante. Assim como na Europa eu peguei o Joseph, né? O que era lá do estúdio, né?
O Joseph me ajudou muito, né, brother, lá no mestrado, enfim, Mário Rabasco também, um gênio, né, cara? Mário, um gênio. Eu colava nele, o cara deu a infelicidade de passar o telefone dele para mim, meu irmão, eu Ixi, colava no Maria. cara. E o Mário, porque vocês não vão conhecer o Mário Rabasco, mas o Mário Rabasco é aquele cara que se você perguntar, Mário, quanto é 2 mais 2, ele vai lhe dar a tabela inteira. Indo e Mas não vai voltando. falar que é 4. É. Meu irmão, brother, velho, É. o cara vai te explicar o segredo do universo. E Saca? nesse O cara, sentido, não sei se você teve a felicidade de conhecer Paco Moura. Não, Paco o Moura Paco hoje não. é o maior impressor de fotografia museística de toda a Ah, Espanha. não. As O pessoas nosso vão. era o Manuel Serra, acho que é quando eu fiz o curso, que Manuel aí tem uma diferença Serratti. grande. Não é o Hã? Serratti? Manuel É, que é Serratti. aquele velhinho que era Isso. um positivista bruto E aí também, sacou? tem. E aí tem. Bom, mas assim, foi o quê? Uns 10 anos de diferença entre eu e tu, né? É, foi mais ou menos 10 anos, foi aí. Então. Nesse sentido, traria também Francesc Harke, falecido, traria Anthony Montadas, traria o próprio Rua Fonte Coberta, É, traria Rua Fonte Coberta também. alguns caras realmente que realmente foram Diferente. mais do que estalos, foram pequenas implosões, né? Aham. Então, o que eu gostaria de falar aqui, então? Já nesse sentido, vou trazer, então, o glorioso Fernando, da Guest VIP. Eu não me lembro como era o segundo nome dele, mas ele era o meu chefe na Guest VIP, Marquinhos do céu. Quando eu comecei a Que é Guest fotografar, VIP, porra? Explica pra gente o Guest que é Guest VIP é um site que fazia cobertura de baladas aqui. Foi meu primeiro emprego na fotografia, velho. Olha Isso foi só, e legal, foi a galera legal. não te pagava mais do que 250 pila, né, velho? E 250 pila, o cara me pagava cinquentão, velho. Cinquentão eu ganhava. Só que assim, era tão diferenciado o meu trabalho, Marcos, que em 3 meses trabalhando nesse site, eu fui contratado pelo maior grupo de entretenimento do Brasil inteiro, que era o Grupo Woods na época. E eu fui contratado Olha. para ser exclusivo dos caras e para dar cursos e padronizar fotos dos 18 clubes que a gente tinha no Brasil. E a gente tinha 18 casas noturnas em 15 estados e a gente tinha muitos fotógrafos para lá e para cá, entende? Aí era gente de tudo que é tipo. Tinha cara que Ah, fotografava com a 70-200, tinha cara que ah, fotografava com 50 mm, entende? aham. A minha tarefa era justamente padronizar esse tipo de coisa. E eu gosto de trazer sempre, também trago para os alunos isso, uma frase que o Fernando falava, que ele falava assim, bota TTL mais um e fotografa em RAW que não me interessa o que vai sair, eu salvo depois. Era isso que ele falava, cara. Era isso que ele falava. Ele falava assim: bota TTL mais um, RAW, e não me interessa o quanto você erra, eu me viro. E era isso que ele falava. E eu guardo muito essa filosofia do problemas com fotos em RAW, pergunte-me como, e eu acho que tem um lado de inconsciente bastante grande que vai beber nessa fonte do Fernandão. E ele era o meu chefe, ele era um pão duro do caralho, e ele ficou Imagina. super brabo, rapaz. O dia que eu fui contratado pela outra casa noturna, ele falou, pois é, porque agora a UDS aí, os caras vão me foder, estão levando o meu maior fotógrafo, não sei o que, o cara ficou no veneno, velho. Só que daí compensava muito mais do que o cinquentão de cada sessão, né? Lembrando que até É, hoje não deve estar muito diferente. Hoje, se você trabalha em troço, os caras devem estar pagando 60, 100. Eu acho que não passa muito disso. não passa disso, não. Bom era na Europa, que daí, quando eu fotografava os lugares grandes, eu realmente ganhava 50 euros, né? E os 50 euros Euro. daí era um pouco mais alegre de você receber eles. E mais um Fernando da minha vida que eu tenho, Marquinho, é também o meu glorioso Fernando Cohen, que era o meu grande ídolo, era a minha grande inspiração na fotografia de rua. E quando eu voltei da Europa, um ano depois que a gente estava com a escola de fotografia aqui aberta, eu tive o prazer de ter ele aqui realmente dando uma palestra, realmente dando uma aula, e vi o cara em carne e osso, e o cara sempre foi uma referência, assim, tava 5, 6 anos seguindo o cara, a gente conversava muito sobre o Instagram, e aí ter a experiência, assim, de ver o cara aqui realmente dando aula, realmente estando em contato com a gente, saindo fazer uma caminhada fotográfica, É. foi bem enriquecedor. Então, vale a pena esses dois Fernandos da minha vida, né? Tanto o Fernando Guest VIP, que todo mundo conhece ele aqui em Curitiba, quanto o Fernando Guest VIP, quanto o nosso glorioso Fernando Cohen, um grande fotógrafo de rua. E vale a Que ressalva, massa, vale velho. a lembrança aqui.
Vamos fechando, Marquinho? Né? Vamos fechando, que estamos chegando a 1 hora de programa. É, 1 hora. Não, pois é, rapaz, só finalizando então aqui os meus, né? Porque até pegando ali a tua deixa aí, né, do Fernando aí, o fotógrafo, porque teve outras 2 grandes pessoas realmente. A segunda foi a minha ex-esposa, no caso, a mãe dos meus filhos, né, brother? Que a fotografia trouxe literalmente, porque eu a contratei como modelo e acabou que a gente ficou junto. E hoje trouxe literalmente. Literalmente, né, velho? Trouxe então, não, mandou entregar. Não é, isso. Cara, total, né? Então eu posso dizer aqui que os meus 2 filhos quem me trouxe foi a fotografia. São frutos da fotografia, que loucura. Literalmente, né, velho? Literalmente. E também eu vou te falar, cara, porque a fotografia, eu sempre fiz isso, a única coisa que eu fiz na vida foi fotografia, né, cara, basicamente, desde a faculdade, sendo que, brother, tem um cara que realmente mudou tudo na minha vida, até o meu patrimônio hoje se deve muito a esse cara. Primeiro que ele já era um grande ídolo, né, desde os meus 16 anos, ele já era um dos grandes ídolos, ele tá entre os 10, para mim, os 10 maiores fotógrafos da história, que é o Thiago Santana, né, cara, o Thiago Santana, Concordo. Cearense. Thiago Santana, ele é bruto, ele é tão bruto quanto... É bruto. Assim, existe o Sebastião Salgado, com todo o seu marketing e seu nome, mas o Thiago, para mim, brother, ele faz... Enfim, a gente já falou muito do Thiago aqui, tem episódios que já falamos do Thiago, a importância do Thiago Santana. Ele é cearense, né, novo, tem 50 anos, e para a importância que ele tem dentro da história da fotografia, não a história da fotografia contemporânea, mas a história inteira, né? É um cara que realmente fez releitura de tudo. E eu tive o prazer de conhecer ele quando eu montei escola, né? Quando eu montei escola na Travessa da Imagem 2010, a gente se fez amigo. Aonde, Gui? Em Paraty, né? Eu conheci todos os grandes lá em Paraty, porque todos os big, né? O Cristiano Mascaro, o Rubens Fernandes Júnior, o Chicaoca, né, cara? Miguel Chicaoca, outro monstro. Todos os monstros iam para lá, né? Naquela época, principalmente, né? 11, 12, 13. Até Martin Parr, brother. Tava até lá. Alan Harvey. Meu irmão, todo mundo foi para Paraty em Foco. E eu me fiz amigo dos caras lá, do Thiago Santana. Thiago Santana, que depois, né? O irmão dele chegou a ser, durante 2 mandatos agora, governador do Ceará. E por causa dessa amizade com o Thiago Santana, eu acessei um grupo muito seleto de fotógrafos do Ceará, né, cara? E trabalhei muito tempo pro governo. E a maior quantidade de grana que eu já ganhei na minha jornada dentro da fotografia foi fazendo governamental, né? Claro, óbvio. E ele vai eleger Senado agora, né? Cara, o irmão dele foi o maior político do Ceará. Ele foi eleito no primeiro turno com 85% dos votos, cara, no segundo mandato. Então é um cara que foi gigante. E o Thiago, ele é tão gigante, ele é muito mais gigante que o irmão dele dentro da política, porque o Thiago é sinistro, sendo que a fotografia me trouxe me fez ele ser ídolo, né? Porque o Thiago realmente, desde os 16, eu consumo o trabalho dele, que é incrível. Depois da fotografia me trouxe ele como amigo e depois me trouxe como chefe. Entendeu? Então, cara, mudou tudo, porra. Mudou tudo, porque hoje eu consegui conquistar as coisas muito, muito bacanas, né, brother? Com tudo que eu ganhei lá, nesses quase 5 anos que eu trabalhei para o governo do estado lá no Ceará, entendeu, cara? Então, tenda que realmente... E outra coisa, eu conheci o Thiago em um momento que eu nem estudava fotografia, técnica e estética, porque a gente estudei até o mestrado, né, pô? Eu estudei de 98 ali, quando eu comecei a estudar fotografia, até 2009, que foi basicamente só fotografia, a questão da linguagem, hein, galera? Não é só técnica e estética, é linguagem. Mas porque depois... não tem o que estudar, né? Tanto tempo estudando técnica, pelo amor de Deus, né, Marquinhos? Já dizia Ricartier-Bresson, né, Gui? A técnica fotográfica se aprende em 15 minutos. Aprender a fotografar leva a vida inteira, né, Leva a vida inteira, isso. Leva a vida inteira. Bresson falava isso, né, velho? E aí, bicho, quando eu comecei a estudar humanidades, que foi quando eu voltei, que eu montei a empresa, eu falei, bro, tem que começar a estudar sobre gente. É isso que importa. E eu vi a importância, brother, desse conhecimento humano, brother. Nisso. E aí foi quando eu conheci o Thiago, e aí, claro, é network e você tem que manter todo esse relacionamento de humano, brother. Saca? Comunicação persuasiva, neurolinguística, corpo, tudo isso afetou. E eu me fiz muito amigo dessa galera, brother. Então, meu irmão, foi tudo a fotografia, velho. Fotografia é gênio. A fotografia é o que o Gui falou, é um passaporte, mano. Saca, velho? É um passaporte. Adorei essa analogia que o Gui falou ali no começo, que a fotografia te dá um poder, literalmente, né, mano? Um poder de chegar junto, ela te dá... Ela é uma chave, né? É um passaporte. A chave da porta mágica que tu abre e tá em qualquer lugar, velho. Ela te dá esse poder para se aproximar de pessoas. Mas, antes... Você tem que se autoconhecer, aquele clichê, né? O autoconhecimento.
que o Gui falou aqui, mas, meu irmão, não tem como você se autoconhecer. Não tem como, brother. Então, resumindo aqui, temos 1 hora de live aqui, já especificamente 1 hora e 1 minuto. Galera, se abram. Vocês têm que se abrir antes, né, Gui? Se abram para poder vir essas pessoas, então você se expandir, né? O que o Gui sempre fala, um cérebro que se expande, ele aumenta não volta, o tamanho, né? não volta. Não volta, Plasticidade cerebral se chama, meus caros. E para finalizar da minha parte, eu queria fazer 3 apontamentos. Eu queria, primeiro de tudo, falar sobre a palavra epifania, que o Marcos acabou de ter uma palavra epifania com a minha analogia do passaporte. Se alguém não sabe o que é epifania, minha gente, é uma súbita sensação de entendimento. É a última peça do quebra-cabeça. Caralho, repete aí a frase, Corso. Então, a epifania é aquela súbita sensação de entendimento. É a última peça do quebra-cabeça. Então, é aquela coisa. Sempre esteve em mim, mas eu nunca tinha encaixado dessa forma. Então, o que eu fiz hoje com o Marcos com relação ao passaporte, o passaporte soou como uma epifania para ele. O que o senhor Regisvaldo fez à época com o Marcos, falando assim, ô Marquinho, tu é surfista, rapaz, por que tá perdendo tempo? Junta um troço com o outro. Também foi uma epifania, e de epifania em epifania vamos construindo a nossa vida e vamos construindo a nossa carreira fotográfica. É vivo o senhor Regisvaldo ainda, será? Cara, mora em Jericoacoara, tá benzão, fotógrafo, mora lá, foi pra lá, não quer outra vida. Um grande fotógrafo, vários livros, ele cresceu muito depois, saiu da faculdade, virou fotógrafozão e depois foi para Jericoacoara e hoje vende as fotos dele lá em Jeri. Não está mal, hein, cara? Olha, então o senhor Regisvaldo, um exemplo. Então eu ia fazer o episódio de hoje em senhor Zaus e senhor Regisvaldo em memória. Então o senhor Regisvaldo está muito melhor do que eu esperava, né? Não que o senhor Zaus não esteja muito melhor do que nós aqui nesta loucura, nesta panela de pressão do século XXI chamada planeta Terra. Mas enfim, meu povo, antes de ficar aqui, de dar o meu adeus, também gostaria, falando nessa ideia de tutor, o meu primeiro tutor, o Marcos pegou muito nessa expressão, e eu gostaria de deixar um seriado para vocês também que gostam de ver seriado, que é um seriado maravilhoso, chama-se O Gambito da Rainha. É uma das melhores fotografias que eu vi em todos os tempos a nível de seriado, e nesse seriado a Beth, né? Ela é um minissérie, viu, galera? São poucos seriados, acaba logo, é maravilhoso, porque não é aquele que nunca acaba, episódios. Não. Isso. E é maravilhoso, e ela tem um grande tutor que ensina o xadrez para ela, que é o Mr. Shelby. E o Mr. Shelby era um senhor muito enferruscado, carrancudo, durão, não expressava muitos sentimentos, e o Mr. Shelby sempre acompanhou ela através da carreira dela, então realmente foi um tutor. E o que é o tutor, que é a conclusão que a gente chegou hoje? O tutor é aquele que passa tudo o que ele sabe. Ele não é este professor consultor, digamos, que ele vai ter todos esses não me toques, esses segredos de indústria, algo que na fotografia é muito comum, porque ninguém vai querer contar tudo aquilo que sabe, porque você pode ir e roubar o cliente dele. Então, quando a gente fala em tutor, a gente não está falando em pessoas que vão ter uma série de não me toques com relação a vocês. Não vai ser uma pessoa que vai dividir profissionalmente o que é e o que me parece. Um tutor, ele vai trazer de verdade, com sinceridade, o que pareceu importante para ele de acordo com as experiências dele. E é por isso que a gente fala, não acreditem em coachings, não acreditem em vendedores, não acreditem em anúncios do YouTube, clica aqui nesse botão que eu vou lotar a sua agenda. Não é por aí. Então, é o que está dentro de você. Não acreditem em vendedores, não acreditem em coachings. Eu vou mandar, então, um abraço no fundo do coração desse senhor Regisvaldo. Eu vou mandar um abraço no fundo do coração do Paco Moura, do Marinho Rabasco, que jamás van a ver este podcast, pero por si acaso un día nos cargamos en la fama, esto se va a llegar en España y que se vean, se nos acuerden que lo cuánto bueno eran los Mario tiempos Rabasco, aquellos. te queremos mucho, te queremos mucho. Queremos, papito
Ahora, Juanito Fontcuberta, Marito Juanito Fontcuberta, assim. Não, queremos muito. Ei, Gui, Juanito, não é Juanito, não. Sabia que ele foi para Fortaleza, eu entrevistei ele em Fortaleza, ele tava com a esposa dele, eu chamei ele de Juan, falei, porra, eu fui teu aluno e tal. Aí ela, Joan, porque é catalã. Deus o livre, os catalães. Não, me puxou a orelha, Joan. Eu é Juan, não sei o que, Juan. Pues, Joanito, un besito. Joan Fontcuberta. Joan, un besito, Joanito. Señores, esto es un episodio más del especial del Podfotocast que se nos queda por acá, porque já se foram 1h30 de programa e estamos muito felizes em voltar, minha gente. Vamos tentar manter esta peteca alta. Vocês perceberam que o Gui tá com uma cabeleira espetacular hoje, ele até deu uma jogada no cabelo dele aí, então vocês já estão vendo, todo mundo aqui tá com bacaninha, cabeleira e poliglota. E aí, caso vocês não tenham visto a minha carinha, entre no YouTube, que é a mistura de Luiz XIV com Wesley Safadão. Um beijo no coração de todos, nos vemos até já, por aqui, um beijo no coração. Tchau, 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 tchau.